Aqui, ó. Nélida Pinhon. Aqui, na verdade, a gente tem outras notícias ali dentro da plataforma, cara, mas aqui fala especificamente do discurso de posse da escritora na presidência da BL, que foi em 96, mas o nosso tema principal é a escritora Nélida Pinhon, que morreu, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui com vocês. Ela morreu no sábado, exatamente. No sábado, dia 17, aos 85 anos de idade. Nos deixou. E foi uma das mais importantes escritoras brasileiras de todos os tempos. O atual presidente da Academia Brasileira de Letras chegou a dizer em uma das entrevistas que das escritoras até aquele momento vivas era a mais importante que existia, e infelizmente ela não está mais entre nós, mas sua excelente obra vai estar presente na eternidade da cultura brasileira, porque ela foi a primeira mulher, né? Ela foi a primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Letras. Ela teve mais ela sempre dizia que seus livros eram para viajar ao mundo e conhecer o mundo através de seu. Ela conheceu o mundo através da sua obra, né? Ou seja, que a obra pudesse viajar e ao mesmo tempo ela pudesse aprender com seus livros viajando sobre outras visões do mundo. Então ela sempre dizia que as obras eram para estar voando por aí. E ela conseguiu isso. Um dos seus mais famosos livros, A Casa da Paixão, rodou mais de 30 países. Ela teve muitos outros países também distribuídos entre seus livros. Ela teve muitas premiações. Ela também foi uma das primeiras escritoras brasileiras, e se não me engano foi a primeira escritora brasileira com premiação também na área da literatura. Então é uma mulher, né, infelizmente uma mulher muito à frente do seu tempo e de uma obra vigorosíssima, de uma obra muito forte. E infelizmente, como a gente já falou aqui, a gente fica sem a presença dela, mas toda obra e principalmente uma obra tão extensa como a dela é um legado que fica para o mundo, e que a gente possa entender a grandeza dela através do tempo, agora que ela não está entre nós. Eu queria só ler um trechinho aqui do trecho, um trechinho aqui, na verdade, do discurso dela na Academia Brasileira de Letras, quando ela assumiu a posse em 1996. Tá aqui, ó. Esse trecho aqui, ó. Guardo desde menina irrestrita fidelidade ao destino da escritora. Apraz-me proclamar, sem pressa ou arrogância, que sou filha dos livros e da imaginação. E que, a despeito da eterna vigília que perturba o coração dos homens, confio nas atribuições e na soberania da arte, na perenidade do escritor, aquele nostálgico rapsodo que teima em captar os ruídos dos estertores humanos. Como todos os ilustres confrades, também cheguei à Academia Brasileira de Letras trazidas pelo Instituto da Arte. Esta arte que, cúmplice do desejo coletivo, mobiliza cada ser humano. E revestida da condição de escritora para melhor combinar a arte literária com a apologia da consciência individual e coletiva. São os reclamos humanos que concedem à literatura a proteção do saber, o arrimo da compaixão e da piedade. A gente tinha acabado de falar aí, né, sobre como uma linguagem cultural pode transformar a realidade das pessoas, no caso ali através do teatro. E aqui a gente está falando de alguém
que, como poucos nesse país, conseguiu manejar, lidar e produzir muito bem com a sua literatura e chegar através do coração das pessoas com a sua literatura, né? E aí a gente lê um trecho aqui que ela fala duas características que eu acho que são interligadas e muito propensas, que é a questão que ela diz aqui: eu sou filha dos livros e da imaginação. Os livros, como a linguagem, no caso ali o teatro, trazem visões de mundo. O teatro até já fez e faz muitas adaptações, né, da literatura. Tem uma literatura própria, que é a dramaturgia, da música também. Muitos espetáculos são, às vezes, concebidos através de música e que resgatam essa questão da visão do mundo de uma linguagem para outra, né? Mas a literatura, ela coloca, quando bem feita, ela coloca o leitor num patamar de viagem no tempo, no espaço, né, através da obra, colocando para quem está lendo numa outra atmosfera, num outro patamar, diferente do lugar que ele está lendo. Então, e ela fala de uma outra característica que também está interligada com isso, que é a questão da criatividade. A criatividade, ela pode vir muito dos livros, né? Porque até através do livro também a gente pode conhecer outras práticas, outros universos, outros pensamentos, outras visões, outras formas de falar, outras línguas, outros países, outros lugares diferentes do nosso país. E a criatividade pode vir como um rastilho de pólvora, começando a explodir através de uma primeira olhada de um parágrafo de um livro. Aquela faísquinha que começa a sair daqui, né? Se vai, né? Através de algum trecho que a gente leu e aquilo ficou matutando na cabeça, que fica explodindo. E de repente, pum! Explode uma ideia. Então, e ela diz, ela diz com todas as letras, né? Que ela é filha dos livros e da imaginação. Porque é justamente isso. Você lê, se transporta e cria. Mesmo que não seja profissionalmente, mas você cria. Em algum momento aquilo que você leu e que te mexeu de alguma forma, te coloca em alguma situação de criatividade. Criatividade não é o que geralmente as pessoas pensam que é aquela genialidade que explode em determinado momento e você coloca ao mundo alguma ideia. Não. Criatividade também são soluções de problemas. Então, se você faz uma leitura técnica e concebe coisas que até então não tinha pensado numa leitura de um livro, em determinado momento que você estiver trabalhando, esse conhecimento a mais vai te gerar uma criatividade, porque criatividade é formulação de soluções. Mas enfim, a gente está falando de Nélida Pion, uma criativa por natureza, de grandes narrativas, de grandes produções literárias, que infelizmente que nos deixou no último sábado, né? Ela foi fazer uma cirurgia, na verdade foram complicações de uma operação, e aí não foi muito bem colocado, né, pela família o que realmente aconteceu, mas também acho que nem é necessário, né? Porque de alguma forma ou de outra a gente ia chegar a hora da Nélida, e ela chegou agora, e a gente só tem a lamentar muito, muito que ela se foi, mas também ter o consolo de que a sua obra é eterna e que quando a gente quiser revisitar esse universo dela, a gente compra um livro e a gente lê e a gente entende quem é Nélida Pion. Muito
Obrigado, Nélida Pinhon. Muito obrigado mesmo por existir. Muito obrigado mesmo por criar. Muito obrigado mesmo por sentir. Muito obrigado mesmo por viajar. Muito obrigado mesmo por fazer sua obra ser viajante. Que a gente possa se inspirar de alguma forma no que você deixou para o mundo como legado do seu talento, da sua forma única de escrever. Tá bom? Obrigado mesmo, Nelly. Um beijo na família. Que seja reconfortada. A família seja reconfortada. E que os fãs possam estar aí dando continuidade ao trabalho da Nélida, não deixando o trabalho dela morrer. E é isso. Só voltar.